Hoje eu vou simplificar para você o processo seletivo te mostrando as 5 etapas que aparecem em praticamente todos os processos. Ainda eu vou te mostrar como é que você consegue se preparar para cada uma dessas etapas. É importante lembrar que o processo seletivo varia de instituição para instituição. Mas essas 5 etapas que eu vou falar para vocês, ela é comum na maioria dos programas. Inclusive, em todos os programas de pós-graduação que eu já tentei, e foram 4, todas essas etapas se repetiam. O segredo aqui é você entender cada etapa isoladamente e conseguir se preparar por partes, sem tentar fazer tudo de uma vez. O importante, como eu disse, é se planejar e se planejar com estratégia, porque isso pode aumentar as tuas chances de aprovação e te levar a conquistar a tão sonhada vaga, né, na pós-graduação. A primeira etapa, leitura e interpretação do edital. Todo o processo seletivo de ingresso na pós-graduação stricto sensu, seja para o mestrado, seja para o doutorado, ele vai ser regrado, ou seja, vai ser regido por um documento público que nós chamamos de edital de convocação ou edital de chamamento. O mesmo que acontece nos concursos públicos, as regras para quê? Para que todo mundo saiba o que vai ser exigido. Bom, esse edital, ele é uma espécie de contrato que se estabelece entre os candidatos e a instituição de ensino. E o objetivo dele é regulamentar para ambos como é que vai ser realizado o processo seletivo de ingresso. Inclusive, isso é tão importante que se a instituição ou o candidato desrespeitar as normas previstas no edital, além disso poder gerar uma eliminação para o candidato, isso pode gerar um questionamento administrativo ou até mesmo judicial contra a banca que desrespeita as etapas do processo seletivo. Por isso é tão importante você decidir primeiro qual é a instituição de ensino que você vai tentar ingressar no mestrado e doutorado. Por quê? Porque depois que você define qual é a instituição de ensino, você vai ter acesso ao edital específico dessa instituição e vai conseguir de forma antecipada se preparar para cada uma das etapas e das fases daquela instituição específica. De novo, embora cada instituição tenha um regramento próprio, os processos seletivos eles são compostos por fases e por exigências muito semelhantes, como a gente vai ver pontualmente nos próximos vídeos. A primeira coisa que eu sempre chamo a atenção é até mesmo para compartilhar a minha história pessoal. Quando eu tive acesso pela primeira vez a um edital para o mestrado e para o doutorado, eu tinha acabado de sair da graduação. Mas ainda assim, eu me assustei a primeira vez que eu vi um edital. Por quê? Porque eram tantas etapas, tantas exigências, tantas previsões, que na primeira vez que eu li, a sensação que eu tive foi uma sensação de desespero e de que eu não conseguiria cumprir as etapas do edital, justamente porque eu imaginei que era muita coisa, que era impossível. E eu volto lá para o vídeo 2 e até para o vídeo 1, quando eu falo, né, para vocês, e compartilhei aqui na semana passada, nas últimas semanas, quando eu compartilhei que é muito difícil, num primeiro momento, a gente se organizar, porque a gente não sabe por onde a gente começa. Mas a partir do momento que a gente aprende as nuances do edital, quando a gente consegue se organizar, daí, tenha certeza, o edital vai ser o seu melhor amigo. Só que muita gente não lê o edital direito. Eu conheço muitas pessoas que foram desclassificadas porque deixaram de enviar documentos. Eu conheço muita gente que antes de conversar comigo, de ter um contato comigo, acabava nem indo para a fase de entrevista ou para a fase de prova dissertativa porque tinha deixado de ler o edital. Então, tenham em mente que é no edital de chamamento que todas as informações do processo seletivo vão estar disponíveis para que vocês consigam, né, se organizar, se antecipar, fazer um checklist e seguir da melhor forma possível. Só que antes de aprofundar sobre as principais informações do processo, eu vou te dar uma visão geral. Primeira coisa, onde que você vai encontrar o edital? Isso, em regra, vai estar no site das universidades e especificamente isso vai estar disponível nas páginas específicas dos programas de pós-graduação. Então, cada instituição tem os seus programas de pós-graduação dentro de cada área. Então, o ideal é que você vá no site da instituição, vá na aba pós-graduação, mestrado, doutorado, e aí você vai em cada programa. Por quê? Porque cada programa vai ter um edital específico, cada programa vai ter prazos específicos, cada programa vai ter etapas específicas que vão variar com pequenas nuances de um programa para o outro. Então, esse é o primeiro passo. Defina a instituição ou as instituições e faça um mapeamento
para saber quais são os editais e a partir disso você conseguir se organizar. Além disso, você precisa ficar muito atento às datas, porque você vai ter prazo de inscrição, prazo de envio de documento, prazo para as provas, prazo para as entrevistas e o prazo para o resultado. Até porque, em alguns editais, é possível que você consiga recorrer à decisão quando existe, por exemplo, uma atribuição de notas ao projeto e assim por diante. Então, não dá para deixar a etapa do edital para o final. Não dá para ler o edital faltando 10 dias para inscrição. Você precisa se antecipar. Inclusive, se você tem um sonho de fazer o mestrado e doutorado, eu recomendo que você já comece a olhar agora. E de um ano para o outro, os editais do processo seletivo eles podem ter variações, mas a regra é que eles sejam repetidos, no máximo com atualização de bibliografia. Com relação aos documentos obrigatórios, todas as regras elas vão seguir estritamente aquilo que está previsto no edital. Ou seja, se o edital previu que precisa entregar o documento X, você não pode entregar o documento Y em substituição ao documento X se o edital não permitir. Isso é muito importante, porque a instituição não vai abrir um precedente para você. Meu amigo, minha amiga, você não é especial. Então, não é especial no sentido de que você não vai ter um tratamento diferenciado. Ou você envia a documentação que está sendo solicitada, ou simples, você vai ser eliminada já no início. A gente não quer nada disso. Então, é muito importante que todos os documentos exigidos já estejam devidamente separados para que você possa entregar de forma física ou digital. Isso também vai estar previsto lá no edital. E mais importante, entregar os documentos dentro do prazo. Quais são os documentos que o edital vai exigir? Bom, você tem que apresentar o diploma de graduação em cursos reconhecidos pelo MEC, ou no caso de estrangeiros não residentes no Brasil, portadores de diploma com tradução juramentada. Alguns programas aceitam que você entregue o certificado de conclusão de curso, e aí você vai ter um prazo de tantos meses para entregar o diploma. Então, de novo, isso vai estar também, como eu disse, no edital. Além disso, você vai precisar entregar o histórico escolar da graduação, a cópia do chamado currículo Lattes, que é um currículo específico, acadêmico, não é o currículo comum, e você vai ter que também entregar a cópia do projeto de pesquisa. O edital também vai delimitar os prazos específicos, ou seja, os prazos para cada uma das fases. Tem instituição, por exemplo, que ela vai exigir que você entregue o projeto de pesquisa só no final, na última etapa, só de quem foi aprovado na prova de idioma, na prova dissertativa, e isso em algumas situações é bom porque isso prolonga o prazo de entrega do projeto. Só que tem outras instituições, como é o caso da PUC, do Mackenzie, que vão exigir que você entregue um pré-projeto de pesquisa no momento que você se inscreve. Por isso, é tão importante que você se atente aos documentos para você não perder a chance de ingresso, tá? Com relação aos critérios de seleção, isso, de novo, vai mudar de instituição para instituição. Mas os critérios vão definir, por exemplo, as notas mínimas que você precisa ter em cada etapa, o que você precisa colocar no projeto. Isso é, de novo, definido no edital para que você já saiba antecipadamente e de forma específica tudo aquilo que vai reger o processo seletivo. É como se fosse uma espécie de compromisso prévio que se estabelece, inclusive para dar mais objetividade e um tratamento igualitário a todos os candidatos. A minha dica com relação a tudo isso que eu falei até aqui agora é que você consiga fazer um mapa mental ou um checklist do edital para poder organizar todas as informações e não perder nenhum prazo ou exigência. Então, quando eu faço algum tipo de mentoria para alguém que quer entrar no mestrado e doutorado, quando eu converso com amigos sobre isso, a primeira coisa que eu sempre falo é: faça um mapa mental do edital. Então, faça um mapa mental com relação a exigências documentais. 2. Prazos do edital. 3. Data de entrega do projeto de pesquisa. 4. Como é que eu comprovo a proficiência, que é uma coisa que eu já vou falar mais à frente. Então, fazer esse checklist é importante para que você tenha como mapa mental tudo aquilo que você vai precisar cumprir. E se você começar a fazer isso agora, quando abrir as inscrições do próximo processo seletivo, você já vai ter mapeado tudo, você já vai ter separado tudo. Então isso facilita demais. Lembrem-se que tempo para essa preparação no mestrado e doutorado é essencial, porque quanto maior o tempo, maior a tua preparação, maior a tua maturidade e maiores as chances de você conseguir ser aprovado, tá? A segunda etapa é se preparar tanto para a prova de proficiência em língua estrangeira e para a prova didática. O que é essa proficiência em língua estrangeira? De modo resumido, você como candidato ao mestrado e doutorado
precisa demonstrar que tem uma compreensão, no mínimo intermediária ou avançada de outros idiomas. Isso é uma exigência obrigatória. Por quê? Porque em nível de mestrado e doutorado, todos os programas de pós-graduação, eles estão inseridos no que nós chamamos de uma ideia de internacionalização. E mais do que isso, se espera obrigatoriamente que toda dissertação de mestrado, mas principalmente a tese de doutorado, tenha referências estrangeiras. E não é só ir lá e colocar a referência, é dialogar com as referências, com o tema de pesquisa que está sendo discutido. É por isso que para o ingresso em qualquer mestrado e doutorado, vai ser exigido dos candidatos a comprovação da proficiência em algum idioma estrangeiro. Quase todos os programas exigem proficiências em inglês, tá? E alguns até aceitam espanhol, italiano, alemão ou o francês. Vale registrar que algumas instituições não aceitam a comprovação da proficiência no espanhol, tá? É o caso da PUC, por exemplo, se você estiver tentando doutorado. E na USP, pelo menos até a data de hoje, que eu estou gravando o vídeo, não se aceita o espanhol nem para o mestrado e nem para o doutorado, tá? Boa parte das instituições, elas também aceitam dispensar a prova de proficiência para os alunos que já tenham proficiência em razão de alguns certificados. Por exemplo, o TOEFL, IELTS e tantas outras formas de comprovação da proficiência. E aí, de novo, você vai ter que olhar no edital e o edital vai dizer especificamente as regras para essa dispensa das provas. Então vai exigir, por exemplo, um critério temporal, você tem que ter essa prova de proficiência emitida há pelo menos 1 ano, vai falar qual é a nota mínima que você tem que ter obtido. Bom, enfim. Para o mestrado, para quem quer ingressar no mestrado, você precisa demonstrar e comprovar a proficiência em um único idioma. Então, além do português, você precisa demonstrar, por exemplo, que você tem a proficiência no inglês. Para o doutorado, você tem que comprovar a proficiência em pelo menos 2 idiomas. Se você já fez o mestrado e já comprovou a proficiência no inglês, aí você vai ter que escolher um segundo idioma. Aí você não precisa comprovar a proficiência do inglês, sobretudo quando você apresenta o histórico do mestrado e lá consta que você foi aprovado na proficiência, você só vai precisar agora aprovar para proficiência num segundo idioma. Mas, de novo, tem que tomar cuidado, porque o edital da instituição de ensino pode prever um critério diferente e exigir que você tenha que comprovar os 2 novamente. A aprovação da proficiência, como eu disse, ela tem que acontecer em regra pela aplicação de uma prova da própria instituição de ensino ou por uma entidade que ela vai indicar. O formato da prova também vai variar de instituição para instituição e, em alguns casos, de programa para programa. Por exemplo, lá na USP, a prova ela é composta por 30 questões de múltipla escolha, elaboradas pela FUVEST, e que envolvem questionamentos objetivos sobre gramática, interpretação de texto. E para ser aprovado, você tem que acertar no mínimo 70% da prova. Ou seja, das 30 questões aplicadas, você precisa acertar 21 delas. Quem aplica, de novo, é a FUVEST, que tem um edital próprio, que tem uma plataforma específica de inscrição que você acompanha. Já na Mackenzie, por exemplo, a comprovação da proficiência no direito político e econômico é realizada por meio da tradução de uma prova textual. Então você recebe um texto escrito no idioma que você selecionou e você precisa traduzir ele para o português. E você só pode usar um único exemplar de dicionário totalmente unilingüe convencional, não eletrônico e sem glossário com palavras em português. Lá na PUC, também no direito, mas geralmente se aplica a outros programas, também tinha uma prova que tinha questões de múltipla escolha e de tradução de texto. Só que mais recentemente, o edital foi modificado e a comprovação ela tem que se dar pela apresentação de alguns documentos. Por exemplo, um curso certificado pela própria COGEAI na PUC, ou pela dispensa da prova, também com a apresentação de alguns certificados. Isso com relação à proficiência. E além da proficiência, você também tem que ser aprovado prova de conhecimentos específicos. E geralmente uma prova dissertativa que vai ser aplicada e vai ser relacionada à área ou à linha de pesquisa do teu programa. O formato dessa prova também vai variar de instituição para instituição. Vai prever os pontos ou temas centrais que podem ser objeto de cobrança a partir da linha de pesquisa ou da área que você selecionou. Daí, no dia da prova, geralmente, um desses 10 pontos possíveis vai ser sorteado e os candidatos vão ter que discorrer por ele. Na USP, por exemplo, você tem que obedecer à bibliografia de base que foi estabelecida para o edital. E logo em seguida, o edital também vai te dizer qual é a bibliografia de base que você tem que ler
e que você tem que utilizar e que você tem que citar para a elaboração das respostas. Ou seja, é essencial que você conheça a bibliografia exigida pelo programa e pelas áreas de concentração. Por quê? Porque a nota que você tiver nessa prova pode ser, de novo, depende do edital, pode ser um critério eliminatório para você avançar ou não para a próxima fase. Para você conseguir se preparar para essa fase e superar ela, eu sempre dou algumas dicas importantes. Então, primeiro, ler os textos com antecedência, fazendo resumo dos pontos principais dos textos. O importante é você conseguir identificar qual é a tese central de cada texto. Por quê? Porque na sua resposta, na sua prova, você vai conseguir fazer uma articulação. 2. É extremamente imprescindível que a linguagem que você vai utilizar seja técnica e impessoal. Nada de usar a primeira pessoa do singular ou do plural. Nada de eu analiso, eu vejo, analisa-se, vê-se, aponta-se. É sempre impessoal, tá? Você tem que usar, desde logo, uma linguagem acadêmica. Vocês têm que entender que não é a gente que está apresentando nada. Quem está apresentando é a pesquisa, é o texto, é o trabalho. E quando você demonstra isso na prova dissertativa, você já sai na frente de muita gente que ainda está habituado com uma linguagem de cunho pessoal, como se a pesquisa fosse algo pessoal, quando na verdade a pesquisa é algo técnico. E demonstrar isso na tua prova dissertativa certamente vai te trazer alguns pontos adicionais. Também, e não menos importante, procure ir por provas que já foram aplicadas em exames anteriores e que são disponibilizadas por algumas instituições. Por exemplo, de novo na USP, para o ingresso no curso de Direito, as provas também são aplicadas pela FUVEST. E a FUVEST divulga, depois de cada prova, os enunciados das questões e, além do enunciado das questões, a FUVEST também te disponibiliza o espelho com o gabarito da prova, que é o gabarito que, inclusive, eles usam e que é disponibilizado pelos professores do direito para que as provas sejam corrigidas. A terceira etapa é o projeto de pesquisa. Eu sempre falo para todo mundo, e falava isso para os meus alunos na graduação. O projeto de pesquisa é o coração da tua candidatura. É nele que você vai demonstrar o teu verdadeiro potencial como pesquisador e, sobretudo, a relevância da pesquisa que você está propondo. O projeto de pesquisa é o documento que vai evidenciar a tua maturidade na academia, mas principalmente a aderência desse projeto com o docente orientador que você indicou, mas também o enquadramento da tua pesquisa dentro da linha institucional da faculdade. O projeto de pesquisa, ele tem uma série de elementos estruturais de extrema importância que também podem te colocar numa posição de destaque com relação a outros candidatos. Mas não deixem de dar a devida importância ao projeto de pesquisa, porque ele é uma etapa essencial. Como eu já disse antes, você pode ter que apresentar o projeto de pesquisa só no final do processo seletivo, só depois de você ser aprovado na proficiência, nos conhecimentos específicos, mas tem muitas instituições que também exigem a apresentação no momento que você faz a sua inscrição. Então, você precisa primeiro definir onde você vai prestar e depois, de novo, ler o edital para saber o momento em que você vai apresentar o projeto. Por isso, você tem que conhecer a fundo e se organizar para você conseguir cumprir todos os requisitos do edital. Imagina você se preparar, conseguir a aprovação na proficiência, conseguir a aprovação na prova dissertativa e cair porque você se esqueceu ou porque fez um projeto de pesquisa que não continha os elementos obrigatórios. Bom, mas vocês não precisam se preocupar, porque eu vou mostrar aqui qual que é a estrutura básica de um projeto de pesquisa e que você vai ter, tá, a depender do curso, que seguir critérios específicos para que você não consiga, digamos, cair nessa fase. Bom, os critérios que eu vou apresentar aqui para você, eles estão presentes em todos os processos seletivos e se você tiver clareza disso agora, você já vai estar na frente de mais de 60% dos teus concorrentes, tá? Eu já vi como avaliador de banca de TCC, de banca de mestrado, de banca de doutorado, de banca de qualificação de mestrado e doutorado, que é o momento que a gente avalia o projeto de pesquisa, que muita gente no mestrado e muita gente no doutorado não faz a mínima ideia do que de fato significa cada uma dessas coisas. Se você entender o que é cada uma dessas coisas, de novo, você já sai na frente de muita gente. O primeiro elemento, que parece algo óbvio, mas que não é tão simples de se definir,
é o tema. Qual que é o assunto que você quer pesquisar? Isso é importante, por quê? Porque a definição do tema, ela tem que estar atrelada, primeiro, à linha de pesquisa institucional do programa, ela tem que estar atrelada a uma pesquisa recente do professor orientador que você quer escolher, e ela precisa trazer, na sua área de contribuição, ou na sua área de conhecimento, desculpem, algum tipo de contribuição. Não adianta de nada você escolher um tema batido. E quando eu digo tema batido, eu não estou falando de tema que todo mundo já falou. Porque no mestrado você não precisa inovar. Eu estou falando de temas que não permitem e não trazem nenhum tipo de contribuição para a área do conhecimento. A gente sempre pode inovar nas abordagens que a gente faz. A gente sempre pode trazer problemáticas e discussões presentes, mas o que não dá é escolher um tema que não traz nenhum tipo de relevância, que não traz nenhum tipo de contribuição, que não traz nenhum tipo de discussão relevante para a sua área do conhecimento. Lembre, o objetivo do mestrado e do doutorado é a pesquisa, e você só pesquisa se você conseguir se desenvolver num tema interessante. Um segundo ponto, que também é essencial e muita gente ignora, é a definição correta do problema de pesquisa. O problema nada mais é do que a pergunta que vai direcionar o teu trabalho. Ou seja, qual que é a problemática, a discussão que o teu trabalho quer trazer? Então, vamos pensar num tema? O tema da minha pesquisa vai ser a inconstitucionalidade do projeto de lei de anistia no Brasil. Esse é o meu tema. Então, esse é o assunto que eu quero pesquisar. Saber se o projeto de lei que está tramitando hoje no Congresso para anistiar as pessoas envolvidas no 8 de janeiro é ou não inconstitucional. Dentro dessa perspectiva, qual que é a minha pergunta que eu quero responder? A minha pergunta, e ela vai em forma interrogativa, é: o projeto de lei que busca anistiar os condenados pelo 8 de janeiro é constitucional? Ou seja, dentro dessa pergunta, deste problema de pesquisa, é que o meu trabalho vai se organizar por inteiro. Inclusive, é essencial que o problema de pesquisa tenha o que o professor Felipe Chiarello, do Mackenzie, chama de dúvida metodológica genuína. O teu problema de pesquisa, ele precisa dialogar com o tema, ele precisa ser algo, digamos, que traga uma abordagem nova, que possa contribuir com a ciência que você está pesquisando, mas, sobretudo, um problema de pesquisa que tenha, no mínimo, 2 respostas possíveis. Por quê? Porque dentro desse tema, por exemplo, da anistia como instrumento político do legislativo, eu vou ter gente defendendo que o projeto de lei de anistia para anistiar os condenados do 8 de janeiro é constitucional. Por quê? Porque respeita os limites da Constituição. Mas eu vou ter gente falando também que não é, por uma outra fundamentação. E eu posso ter gente dizendo que talvez seja, desde que tenha uma fundamentação. Então você tem aí 3 respostas possíveis, que são, inclusive, um outro elemento da pesquisa, que é o que nós chamamos de hipóteses, que são as respostas possíveis para aquele tema que você está discutindo, com aquele problema e com aquela abordagem que você está trazendo. Tema, problema e hipóteses estão diretamente relacionados. E você precisa trazer tudo isso para você mostrar para a banca que você tem domínio daquele tema, ou que você conhece minimamente aquele tema, que você é capaz de pesquisar sobre aquele tema. Tá? Porque a banca também vai verificar se o teu projeto de pesquisa tem viabilidade, se você tem algum domínio mínimo no teu projeto de pesquisa. Você também precisa trazer como elemento obrigatório a justificativa, que é demonstrar por que esse tema é importante, qual que é a relevância social e científica dessa pesquisa. Aí, de novo, o mesmo exemplo que a gente consegue ver como tema a discussão sobre a constitucionalidade ou não da lei de anistia. Como problema, discutir se é ou não constitucional. Como hipóteses, as possibilidades de resposta àquela questão. E qual que é a relevância social e científica? Bom, hoje o Brasil vive numa polarização absurda, a gente passou por uma tentativa de golpe, ou não, aí fica a critério de vocês. A gente discute questões relativas aos impactos sociais disso, e cientificamente, a gente está discutindo questões científicas que elas variam e transitam, inclusive, sobre várias áreas do direito. Na justificativa, a gente precisa explorar todos esses elementos, até para que a banca olhe o teu trabalho, veja a tua justificativa e compre a tua ideia. Tá? Isso é muito importante. Você também precisa dizer qual que é o objetivo da tua pesquisa. Ou seja, o que você quer alcançar com ela? Bom, no nosso exemplo, nós queremos discutir tecnicamente o conceito de anistia. Nós também temos como objetivo específico discutir se um projeto de lei de anistia para crimes contra o Estado Democrático de Direito é ou não constitucional.
A gente também quer discutir se a anistia se aplica de forma indistinta ou ela precisa ser aplicada num contexto de justiça de transição. O objetivo nada mais é você mostrar qual que vai ser, inclusive, o teu sumário, porque você vai abordar de forma, em frases curtas, o que você vai discutir no teu trabalho. E você também tem que respeitar uma coisa essencial, que é a questão da metodologia. Vejam, a metodologia de pesquisa para o mestrado e para o doutorado, muita gente desconhece. Muita gente que, inclusive, vai para a banca, que defende o mestrado, que defende o doutorado. Pode parecer absurdo, mas as pessoas elas costumam citar os instrumentos metodológicos como se métodos fossem. Então, você tem que dizer qual é o caminho que você vai perseguir para realizar a tua pesquisa. A gente tem vários métodos de pesquisa, existem livros que falam sobre isso, o professor Ides Mesaroba com a professora Cláudia Monteiro, né, metodologia de pesquisa em direito, o professor Rafael Maffei com a professora Marina Pfefferbaum, que vão falar também sobre metodologia no direito, mas a gente tem uma série de métodos, e isso também vai depender do quê? Da tua área do conhecimento, porque existem métodos de pesquisa que são mais próprios de algumas áreas e outros que são mais indicados para outras. Então, você precisa entender qual que é o caminho que a tua pesquisa vai seguir. É a metodologia, inclusive, que vai diferenciar o teu trabalho de uma pesquisa científica para uma mera opinião. Na opinião, que é válida, óbvio, é uma expressão livre de cada ser humano, você não precisa justificar para ninguém, mostrar para ninguém qual é o caminho que você chegou para emitir uma opinião. Na pesquisa científica, você precisa. Você precisa demonstrar para quem está lendo o teu trabalho quais foram os requisitos ou os caminhos ou qual foi a técnica que você empreendeu para poder chegar àquelas conclusões de forma válida. Por quê? Porque a depender da metodologia que você usar, a conclusão do seu trabalho vai ser diferente. Eu posso ter trabalhos que estão analisando a mesma coisa, mas a depender da metodologia, eles vão chegar a resultados e a conclusões distintas, tá? Vejam, o projeto de pesquisa, ele não precisa estar 100% fechado quando você apresenta. O projeto de pesquisa, ele está sempre aberto e reaberto à discussão. E é extremamente importante que seja assim. Por quê? Porque você vai passar no mestrado e no doutorado e você vai ter acesso a disciplinas, a professores, ao seu orientador, a outros colegas. E o seu trabalho, ele tem que ser aberto, digamos, para críticas e para aprimoramentos, tá? Então, o que é importante nessa fase inicial de seleção? Que o teu trabalho seja coerente, que ele seja viável, que ele tenha uma abordagem original, no caso de tese, tá? Extremamente importante. Algumas dicas. Primeiro, vocês precisam usar linguagem clara e objetiva, tá? Mais importante, citar bibliografia atualizada e dentro de um contexto de um projeto de pesquisa que, de novo, possa dialogar com a linha de pesquisa do orientador que você quer ter. Vejam, cada professor, ele se especializa dentro das áreas do conhecimento em temas específicos. E isso você consegue ver rapidamente numa pesquisa no currículo Lattes do professor para ver quais são os projetos de pesquisa em andamento que ele está conduzindo. E nesses projetos de pesquisa em andamento, você consegue ver quais são as linhas gerais da pesquisa dele. Então não adianta de nada você fazer um projeto perfeito e submeter esse projeto de pesquisa perfeito para um professor que não está alinhado à área que você quer. Porque ele vai falar simplesmente que ele não pesquisa essa área. Não é a especialidade, a expertise dele. Então isso é muito importante, tá? Etapa 4 é a entrevista com a banca, né? Bom, calma, muita calma nessa hora. Porque antes de você pular o vídeo achando que a entrevista com a banca é a etapa mais difícil do processo, deixa eu te explicar uma coisa. A entrevista é a oportunidade de você se apresentar para a banca e defender o teu projeto. É óbvio que uma banca é sempre diferente da outra, mas geralmente existem perguntas que vão ser feitas para você e que você já pode ir se preparando para respondê-las. Só que, antes de pensar nas perguntas, por que a banca examinadora é uma oportunidade? Porque às vezes, quem está lendo o teu projeto está lendo 20 outros projetos. Quem está vendo o teu currículo está vendo 20 outros currículos ou até mais, a depender do lugar que você está se inscrevendo. Então, quando você tem uma banca para te ouvir, é o momento que você vai conseguir demonstrar para a banca que aquela vaga precisa ser sua, que você vai conseguir contribuir com o projeto institucional da faculdade. E é por isso que essas perguntas que eu vou
trazer como referência, elas já vão te ajudar a se preparar para você conseguir sair na frente de outros candidatos e mostrar porque você e não eles precisa ser escolhido. Uma primeira pergunta muito comum é: por que você quer fazer pós-graduação? Isso é importante. Por quê? Porque o seu objetivo dentro da pós-graduação vai mostrar se você está disposto ou não a participar das atividades que o programa oferece. 2. Por que você escolheu esse programa? Por que no Mackenzie, não na PUC, não na USP e não fora do Brasil? 3. Qual que é o teu conhecimento sobre o projeto de pesquisa? O que você entende das áreas? De novo, tem muita gente que acha que para ser aprovado no mestrado e doutorado só precisa de um bom projeto de pesquisa. E não é. Você precisa dominar todas as áreas do edital. De novo, não 100%, mas você precisa ter uma base. É por isso que se você comprar modelinho de projeto de pesquisa pela internet, sem ter uma base estrutural, sem ter participado de um processo de conhecimento construído com uma metodologia, não adianta. Você não vai ser aprovado. Se você for aprovado, desculpe falar dessa forma, mas foi por pura sorte, tá? Ou por alguma outra razão que a gente sabe que tem dentro da academia. Então, é importante que você faça o seu projeto e que você esteja atento, porque pode ser exigido de você a demonstração de conhecimento sobre o teu próprio projeto de pesquisa. E por fim, qual que é o tempo que você tem para realizar o curso e participar de atividades acadêmicas? Eu diria, inclusive, que essa última pergunta é uma das mais importantes. Por quê? Porque os projetos de pesquisa, dentro das instituições, têm uma variedade de atividades. Tem eventos, tem estágio docente, tem a participação em disciplinas, tem a participação em disciplinas conjuntas, em disciplinas fora do país. Então o programa, ele quer garantir que a vaga que ele está te oferecendo vai ser frequentada até o fim. Quando um aluno desiste do programa de mestrado e doutorado, aquela vaga ela não pode ser reposta pela instituição. Então a instituição está perdendo dinheiro, ela está perdendo tempo. Então ela quer ter certeza que você, por qualquer razão, vai começar e vai finalizar o mestrado e doutorado. E isso é muito importante na entrevista, porque quando você demonstra com maturidade e com firmeza esses objetivos, as tuas chances também aumentam demais, tá? Cada fase tem um critério, um peso, e isso vai estar disponível no edital, mas o importante é você se destacar também na fase de entrevista para poder demonstrar, primeiro, que a tua pesquisa vai contribuir com o programa, né? Que você conhece a produção do programa, que você conhece a produção dos professores, que você tem domínio do seu projeto. Isso é muito importante, de novo, porque isso vai facilitar a forma como você lida com essas etapas. De novo, né, na primeira vez que eu fui numa entrevista para a seleção do mestrado, do doutorado, na minha época no mestrado não tinha isso, mas no doutorado teve, eu fui com muito receio. Por quê? De novo, eu vim de uma graduação que não é uma graduação tradicional. Eu venho de uma família que não é uma família que é tradicional no direito. Não tinha nenhum advogado, né, com ampla formação, com ampla discussão jurídica. A minha base curricular da escola, né, eu vim do ensino público, embora eu tenha tido excelentes professores, eu não tive, né, o conteúdo que, por exemplo, muita gente que teve acesso a uma educação extrema de qualidade teve. Então isso me gerou sempre muito receio. Mas quando eu aprendi com a minha metodologia como me organizar, como me preparar e como me forjar, tá? Isso me deu um destaque muito importante. Eu não fiz iniciação científica, eu não fiz uma pós-lato sensu antes. Eu saí da graduação e eu já migrei direto para tentar entrar no mestrado, tá? É óbvio que, mesmo sem saber, eu fiz algumas atividades que me destacaram. Eu fiz a questão da monitoria na graduação, o que também me gera pontos. Eu fiz um TCC que eu consegui converter como um artigo científico, embora não tenha sido publicado numa revista de qualidade, né? Mas mesmo assim eu consegui ir para a entrevista. Durante o mestrado eu publiquei muito, tá? Durante o mestrado eu pude participar de muitos eventos e quando eu fui para a entrevista no doutorado eu já estava numa outra realidade. Mas ainda assim eu só consegui ser aprovado porque eu passei por todas essas etapas. Eu fiz um projeto alinhado à linha de pesquisa do orientador que eu pretendi, eu tinha publicações alinhadas ao programa institucional da faculdade, e tudo isso na entrevista foi inclusive destacado pelo professor. Ele falou, olha, a gente aqui não tem nem muito o que conversar,
eu vi a sua prova, eu vi o seu projeto, é um tema que eu concordo 100%, vamos seguir, bom trabalho, e é isso. Isso facilita demais a forma como a gente vai conduzir. E aí algumas dicas para essa fase. Primeiro, treinar a sua fala com amigos, com familiares, fazer uma simulação de uma banca, pesquisar o currículo dos professores da banca no Lattes. De novo, isso previamente, inclusive, para você dialogar no seu projeto de pesquisa. E não menos importante, tenha clareza sobre aquilo que você quer alcançar com a pós-graduação e demonstre entusiasmo pelo seu projeto. Isso acaba num processo seletivo sério, né, em que os critérios objetivos são respeitados, isso vai te dar muito destaque. A última etapa é a etapa de avaliação do currículo, tá? Essa etapa de avaliação do currículo, geralmente, ela acontece apenas entre a banca avaliadora. Ela é, sim, uma etapa importante, mas ela não é a única que faz você ser aprovado, tá? Então, se você ainda está na graduação, está terminando, mas já terminou, existem algumas atividades que podem te ajudar. Por exemplo, se você ainda está na graduação, participe de iniciação científica, participe de eventos, participe de monitoria e tente publicar artigos que possam fazer você se destacar. De novo, não é necessariamente um requisito obrigatório, porque eu não fiz iniciação científica, eu não tinha participado de tantos eventos, mas ainda assim eu consegui ser aprovado. Uma dica para essa fase: organize o seu currículo Lattes, tá? Crie já o seu currículo Lattes. Além de criar o currículo Lattes, atualize ele em tempo real, para que você não tenha o risco de perder informações que são importantes. Faça um currículo limpo, coerente e tente destacar sempre as suas habilidades e experiências dentro do currículo. Lembre-se, tanto o projeto de pesquisa quanto a entrevista podem te ajudar a compensar um currículo menos extenso, e aqui falando especificamente do mestrado, tá? Se vocês quiserem, inclusive, um conteúdo específico explicando como organizar o currículo Lattes, me avisem que eu preparo algum tipo de conteúdo para vocês, porque eu tenho inclusive um manual do Lattes e isso pode ajudar. Agora, você já conhece as 5 etapas do processo seletivo. Ele deixa de ser um bicho de 7 cabeças e passa a ser um bichinho de estimação. Ou seja, com planejamento, com preparação e com estratégia, você pode passar por cada etapa com segurança e você pode conquistar a sua vaga na pós-graduação. Continuando, nos próximos vídeos eu vou te ajudar a se preparar ainda mais para cada uma dessas etapas. Então, me acompanha por aqui, compartilha o vídeo com quem também está nesse processo, com quem sonha em entrar no mestrado e doutorado, e a gente vai se comunicando por aqui. Até logo, tchau, tchau.